recomeçando, então. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer pelo chat ou pode fazer pelo microfone. Eu terminei antes da nossa. Sim, eu vou disponibilizar essa aula. Estou tentando gravar no computador, é um teste que eu estou fazendo, e aí a minha ideia é colocar essa aula de hoje, sim, também no canal do YouTube, e aí colocar os links na nossa plataforma, da mesma maneira. Terminou antes do intervalo falando sobre o princípio da ofensividade. Basicamente, eu referi que o direito penal, portanto, para a sua incidência, requer uma ideia de lesão a bens jurídicos, que são interesses relevantes da vida social. Muitas vezes, pelo menos alguns autores sustentam essa ideia, ligados aos próprios direitos fundamentais da Constituição, uma espécie de vinculação constitucional dos bens jurídicos. Mencionei que, apesar disso, são admitidos os crimes de perigo, que é uma categoria a ser estudada futuramente por vocês, mas que a ideia basilar eu transmiti, no sentido de que crimes que, embora não lesionem, não ofendam o bem jurídico, em alguma medida revelam uma probabilidade de dano, uma possibilidade de que haja essa lesão. Então, a punição penal ela é antecipada, e dentro do princípio da ofensividade surgem outros dois assuntos ainda que se mostram relevantes. Ora, se eu estou trabalhando com a perspectiva de que o direito penal deve proteger bens jurídicos, interesses comunitários, interesses das pessoas, nos casos de lesão, isso significa, numa outra vertente, que o direito penal não deve se direcionar, não deve ser direcionado a incriminações morais, quer dizer, certos aspectos da moralidade não devem estar compreendidos na tutela ou no âmbito da proteção penal. É claro que, quando se fala isso, a gente se depara com uma discussão difícil de ser realizada, porque há alguns aspectos relacionados a esse setor, algumas condutas que podem ser tidas para alguns como imorais e que realmente, evidentemente, não podem estar no âmbito do direito penal. Quer dizer, comportamentos, às vezes, ligados a aspectos da vida privada, da vida religiosa. O direito penal não deve incidir nesse tipo de situação. Mas há outros casos que, embora possa gerar uma discussão sob essa perspectiva, se admite, pelo menos em alguns países, se admite a incriminação. Sei lá, no Brasil, nós não temos a incriminação de um tema tabu, inclusive usando aí o próprio linguajar freudiano, na verdade, Freud tem um livro que se chama Totem e Tabu, que é o incesto. Tá? O incesto. O que é o incesto? A relação sexual entre pessoas da mesma família, supondo aqui, por evidente, todos maiores e capazes e no pleno gozo das suas faculdades mentais. O incesto não é crime no Brasil. Tá? Agora, e alguns dirão que não é crime justamente porque o direito penal não se direciona à proteção da moralidade. Vale por dizer, embora seja chocante do ponto de vista moral
pessoas integrantes de um mesmo núcleo familiar mantenham entre si relação sexual, isso não ofenderia nenhum bem jurídico, quer dizer, não ofenderia o interesse de ninguém. Se dois irmãos resolvem manter relação sexual, indaga-se no que isso nos causa, em que medida isso nos causaria algum tipo de prejuízo. Ora, se não há prejuízo, não há bem jurídico e, portanto, não há suscetibilidade da incidência penal. O direito penal deve ficar fora disso, porque esse é um aspecto da moralidade. Isso, em princípio, está correto, pessoal. Mas eu nunca deixo de lembrar que na Alemanha, por exemplo, o incesto é considerado crime. E aconteceu um caso lá em que dois irmãos, porque não é... Quando os irmãos são separados na infância e vêm a se reencontrar depois na vida adulta, não é inusual, embora, obviamente, não seja frequente, mas não é inusual que acabe acontecendo o que aconteceu com esse casal alemão. Dois irmãos passaram a viver juntos como marido e mulher. E isso era um crime. É crime no Código Penal alemão, que se chama Strafgesetzbuch, o Código Penal alemão, e eles foram processados e condenados, e levaram essa discussão, inclusive, até ao Tribunal Constitucional alemão. O veículo processual para isso, não preciso dizer aqui, não é importante. E o Tribunal Constitucional alemão validou essa incriminação do incesto. E eles recorreram, inclusive, para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que entendeu correta também a incriminação. Entre vários argumentos, dizendo que, ora, não se trata aí de uma mera proteção da moralidade, o que é vedado ao direito penal. Há também, no caso do incesto, por exemplo, uma espécie de proteção à prole, ao risco de doenças que podem advir por questões genéticas aos filhos. E esse casal tinha filhos. Embora irmãos, eles tinham filhos. Não me lembro se eram 3 ou 4, e 2 ou 3 tinham problemas mentais, justamente porque há questões genéticas aí que se apresentam numa situação como tal. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é, sim, é vedada a incriminação da moralidade, de questões alusivas à moralidade, mas a gente sempre deve se indagar se realmente aquela incriminação está tratando só de um aspecto moral ou se há outros elementos que possam justificá-la. Nesse caso, que no Brasil não é crime, na Alemanha é, e a discussão se apresentou dessa maneira, e o Tribunal Constitucional Alemão e a Corte Europeia de Direitos Humanos disseram, olha, não é só moralidade aqui, o que de resto afasta o direito penal. Há outras questões, entre as quais a proteção da prole. Isso é importante porque sempre que nós lemos um crime, vemos, olha, isso aqui é crime, significa que nós devemos nos perguntar, tá bem, mas essa incriminação se justifica? Ela está aí por alguma razão? E se houver essa razão, obviamente que ela será uma incriminação idônea, mas esse tipo de controle é importante porque o poder legislativo, quem edita as leis penais, não o faz livre de qualquer peia, livre de qualquer vínculo. Precisa existir uma razão que dê sentido àquela incriminação. Mas a nossa história já foi, evidentemente, caracterizada por incriminações de aspectos da moralidade que foram desaparecendo ao longo do tempo. Vou dar 2 exemplos. Quando eu estudava direito penal, na idade de vocês, o artigo 240 do Código Penal brasileiro incriminava o adultério. Quer dizer, se o marido ou a mulher mantivessem relação extraconjugal,
isso era crime. Aparentemente é algo que só viola aspectos da moralidade de cada qual. Não faz mal a nenhum de nós quando algo assim acontece, e mesmo ao próprio cônjuge. Depois eu vou explicar sobre uma outra vertente. Existem mecanismos diferentes de resolução de um problema como este, que não precisa efetivamente do direito penal, né? Você não vai punir o marido ou a esposa adúltera, simplesmente o cônjuge que se sentiu ofendido, que se separe, que se divorcie, e a situação vai estar resolvida. O Código Criminal Brasileiro de 1890, anterior ao que a gente estuda agora, que é de 1940, ele punia a capoeira, por exemplo. A capoeira era incriminado. O que a Jerusa coloca aqui no chat não é exatamente verdade pelo Código Penal atual. Tá? A lei do adultério punia mais as mulheres no Código anterior, no Código de 1890, porque lá no Código de 1890, se o homem pulasse a cerca uma vez só, não era adultério. Tá? Para o homem, só havia adultério acaso ele tivesse uma, aspas, teuda e manteuda, portanto, uma amante, que ele tivesse uma relação extraconjugal perene. Já para a mulher, uma mera pulada de cerca já era crime. Então, nessa perspectiva, a punição da mulher era mais rigorosa do que do homem. A questão que o Lourenço coloca no chat não é irrelevante, tá? Ela tem surgido mais no âmbito do direito civil, a questão do interesse patrimonial da pessoa traída. Eu vou colocar isso numa... A lei que incriminava o adultério não dizia respeito a isso, ela dizia respeito à possibilidade de punir criminalmente. No direito civil, quando vocês forem estudar o tema do dano moral, verão que cada vez mais, isso é muito discutível, tá, pessoal? Não é a minha matéria, mas assim, cada vez mais o tema do dano moral, da indenização por dano moral, tem se apresentado na órbita do direito de família. E aí, com algumas situações, por exemplo, essa que foi trazida no chat, olha, sei lá, o adultério só por si geraria dano moral? Não sei, tenho francamente alguma dúvida. Agora, um adultério que colocasse a esposa ou o marido numa posição de franca humilhação perante a comunidade, que implicasse em alguma situação grave mesmo, de abalo psicológico, poderia gerar dano moral? Alguns vão dizer que sim. Como alguns dirão, e aí eu acho que vai ficar mais fácil até de alguns de vocês concordarem, embora seja realmente controvertido, imagina o sujeito que abandona a mulher no altar, ou a mulher que abandona o cara no altar. Poxa, será que isso não gera dano moral? Imagina, tá todos os convidados lá para o casamento, o sujeito ou a mulher esperando ali e a pessoa simplesmente não aparece. Né? Quer dizer, isso não gera um abalo psíquico? Pode ser. Tem decisões hoje em dia consagrando a possibilidade de indenização, mesmo nos casos de abandono afetivo, quer dizer, do pai que não devotou atenção ao filho, ou da mãe que não devotou atenção ao filho. De toda maneira, todos esses casos todos, eles vão ter a ver até com o meu próximo princípio, que eu já vou dar um nome aqui, mas depois eu voltarei a ele. Mas todos esses casos meio que confirmam a ideia de que o direito penal deve valer segundo a perspectiva, ou segundo o princípio da intervenção mínima, que significa, em última análise, a seguinte ideia. Ora,
Se outros ramos do direito, qual o direito da indenização, do dano moral, se outros ramos do direito já são capazes de solucionar alguns problemas, não se deve fazer a invocação do direito penal. A gente sempre tem que associar a ideia do direito penal com a possibilidade de privação da liberdade. Tá? Quer dizer, o direito penal pune e pune com cadeia. Ora, será que é rigorosamente necessário que se puna o adultério ou o abandono da noiva ou do noivo no altar com direito penal? A resposta parece não, não é necessário. Por quê? Porque, no limite, ações de indenização já são capazes de dar conta desses casos e dessas situações. Tá? Então, é isso que é importante. O que o Lucas coloca no chat, na verdade, vai ter uma aula em que eu vou tratar sobre o pensamento penal contemporâneo, mas o que ele coloca aí é mais ou menos o seguinte: tá bem, mas e se o Congresso, se os deputados e senadores aprovaram uma lei penal que diga alguma coisa nessa linha que o professor está mencionando, de punição da mera proteção da mera moralidade? Não é os juízes que deixariam de aplicar, tá? Embora eles possam fazê-lo, declarando aquele artigo inconstitucional. Mas, em última análise, se essa inconstitucionalidade é levada ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal diz: olha, essa lei é inconstitucional e, portanto, não pode mais haver punição a esse título. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal fez isso com uma contravenção penal. Contravenção penal é uma espécie de crime menor, tá? Não é um crime, é uma infração penal menor, mas é praticamente como se fosse um crime. Da vadiagem e da mendicância. Havia contravenção penal de vadiagem e mendicância no Código, na Lei de Contravenções Penais. O Supremo disse que aquilo era inconstitucional e, portanto, é afastado do cenário jurídico. Essa é uma atribuição que o Supremo Tribunal Federal tem, e todos os tribunais constitucionais do mundo têm, de afastarem a aplicação de leis que sejam inconstitucionais. Então, se houvesse uma lei que determinasse a punição de alguma conduta meramente ligada à moralidade, sei lá, por exemplo, amanhã o Congresso aprova uma lei dizendo assim: não deixar de prestar reverência à bandeira nacional quando executado o hino. Crime, pena de 1 a 2 anos. Poxa, vamos combinar. Não há lesividade, não há ofensividade alguma numa conduta dessa. Ou então, sei lá, deixar de frequentar a missa, ou qualquer coisa nesse sentido. São incriminações que não teriam razão de ser. São incriminações meramente morais, das quais o direito penal deve se afastar, E o princípio da ofensividade... Agora, vejam, há alguns casos... nós estamos falando de um princípio, tá, pessoal? Então, aqui as respostas não são cabais. Eu recapitulo o que falei no início. Os princípios são cumpridos gradualmente. Por exemplo, o nosso Código Penal pune a calúnia contra os mortos. Não porque isso prejudica os mortos, porque os mortos, afinal, estão mortos, né? E, portanto, não são mais titulares de nenhum tipo de direito. Porém, os seus familiares têm direito à manutenção da boa fama daquele que morreu. Então, se alguém vilipendiar a imagem ou
o conceito de uma pessoa que já morreu pode responder pelo crime, como também é crime, estou procurando aqui no Código Penal, mas há crimes como os de violação, estou querendo achar aqui, mas não estou achando, de ocultação de cadáver, vilipêndio a cadáver. Essas situações também revelam crime, embora se trate de pessoa morta, mas em alguma medida isso afeta o interesse dos familiares, tá? Isso afeta o interesse dos familiares. E aí se traz à discussão, ainda dentro do princípio da ofensividade, o tema do chamado paternalismo penal. Paternalismo penal. O que é? Qual a ideia do paternalismo penal que é recusado pelo princípio da ofensividade? Paternalismo penal consiste na proteção do indivíduo de si mesmo. O sujeito é protegido de si próprio. Tá? Então, são aquelas condutas em que, a rigor, o que você tem no limite é uma autolesão. Uma autolesão. Algo que não transcende aos demais. Portanto, não haveria aí ofensividade. E muita gente, sob o argumento de que o paternalismo penal deve ser rechaçado, ou seja, o direito penal não deve me proteger de mim mesmo, muita gente, com base nisso, vai sustentar, por exemplo, a inidoneidade, a inadequação de criminalizarmos o porte de droga para consumo, o porte de drogas, de entorpecentes, de substâncias estupefacientes para consumo. Por quê? Porque isso, no final das contas, estaria protegendo o indivíduo de si mesmo. Algumas pessoas vão dizer, tá, mas primeiro que no Brasil isso é considerado crime, né? O artigo 28 da Lei de Drogas estabelece punição, embora não de prisão, mas estabelece punição para o usuário, né? Para aquele que é pego com droga para seu consumo. Isso em vários países do mundo tem encontrado outras soluções. Os países estão flexibilizando e admitindo, em alguma medida, que o sujeito porte determinada quantidade para consumo. Essa discussão no Brasil anda bastante, digamos assim, interditada, né? É bastante difícil de se fazer essa discussão atualmente. Mas aí vão dizer, poxa, mas quando o sujeito usa drogas, as drogas fazem mal, mas ele usando drogas, ele acaba, em alguma medida, influenciando outros a usarem. Quem se contrapõe a esse argumento fala, poxa, na verdade é o inverso, porque se as drogas fazem mal e o sujeito usando droga vai ficar mal, ele não vai estar servindo de exemplo para os outros usarem. É o contrário, né? Se você olhar um indivíduo que é usuário contumaz de crack, você olha como o sujeito ficou e tudo que você não quer é ficar daquele jeito. Então, provavelmente, o que ele provoca é um contra-estímulo. Outros vão dizer, mas as drogas fazem muito mal, então eu preciso punir criminalmente para que o sujeito não use uma substância que lhe faz muito mal. Ok, mas se esse argumento é válido, então nós temos que também punir criminalmente quem fuma tabaco ou quem toma cachaça. Quer dizer, tudo circunscrito, a discussão é muito ampla aqui, né? Eu estou resumindo, mas tudo circunscrito a esse tema. Ora, se nós adotamos o princípio da ofensividade, qual a razão de incriminar-se, por exemplo, o porte de drogas para consumo? Que isso faz mal para o indivíduo e arrisca a sua própria vida, vamos combinar que, de certa maneira, é verdadeiro.
Mas pular de bungee jump também arrisca a vida do próprio indivíduo, e ninguém vai defender tornarmos crime pular de bungee jump ou escalar montanhas. Então, a questão é exatamente essa. Pode o Estado proteger o indivíduo de si mesmo? Sempre bom lembrar que no nosso sistema jurídico, justamente em razão disso, não é crime, por exemplo, a autolesão. O sujeito que se autolesiona não responde por crime algum, a não ser que isso tenha ocorrido para fraudar o seguro, para obter algum valor de seguro, aí seria um estelionato. E, claro, aquela pessoa que influencia o sujeito à automutilação, e infelizmente isso acontece muito nas redes sociais, na internet, né? Tinha até algumas provas, algumas coisas assim. Obviamente, quem induz a pessoa à autolesão, à automutilação, vai responder pelo crime, mas a própria pessoa não responde, justamente porque nós devemos conceber o direito penal isento desse tipo de conduta. O direito penal é um setor jurídico da mais alta relevância e expressividade, e é justamente por essa razão que ele deve estar circunscrito à proteção dos interesses mais relevantes das pessoas e, nos casos, obviamente, das lesões mais graves a esses interesses. A gente nunca pode se esquecer, por óbvio, que há uma dimensão, digamos assim, coletiva que responde sim quando a pessoa adota más práticas, tá? Quer dizer, os impostos que vocês e eu pagamos custeiam o sistema de saúde que vai atender aquela pessoa que tem diabetes e, apesar disso, abusa do açúcar, ou aquela pessoa que bebe muito, ou aquela pessoa que usa, que fuma cigarro, que também faz mal, e assim por diante. Então, mas o problema é, muitos autores dizem, quero dar um outro exemplo só para concluir essa parte. Um exemplo claro, uma situação clara de paternalismo é a obrigatoriedade de que usemos cinto de segurança quando dirigimos os carros ou quando sentamos no banco do passageiro. Só que, primeiro, que o grau de proteção conferido por um cinto de segurança é muito grande, muito elevado no contexto da prevenção de mortes em casos de acidente de trânsito. Mas o fundamental não é isso. O fundamental é que, se você não usar o cinto de segurança, você vai pagar uma multa. Portanto, se trata aí de uma infração administrativa, de um ilícito administrativo, que nada tem a ver com o direito penal. Sustentar-se, por exemplo, que quem não usar cinto de segurança tem que responder criminalmente, pode ser preso, aí é um excesso, aí é um completo desvario. Então, vejam, o paternalismo é diferente do paternalismo penal. Tá? Toda sociedade, todo sistema jurídico tem sim doses de paternalismo, de medidas que o Estado adota para que o indivíduo seja, de certo modo, protegido de si mesmo. Só que isso não justifica, por sua vez, o chamado paternalismo penal, que é quando o direito penal é convocado ou é chamado para dirimir ou resolver essas situações. Tá? Então, é preciso distinguir cada uma das hipóteses para que o nosso discurso fique mais adequado. O terceiro princípio, então, dentro dessa linha, é o chamado princípio da intervenção mínima. Princípio da intervenção mínima, que consiste numa restrição à incidência penal. Os autores vão dizer que o princípio da intervenção mínima significa que o direito penal é a última ratio
vou escrever até aqui no chat, deixa eu ver, última ratio, ou seja, é a última instância de atuação estatal. É o último recurso de que deve se valer o Estado, é o último recurso de que deve se valer o Estado para a solução de determinadas situações. Ele se subdivide, o princípio da intervenção mínima, em duas vertentes, duas ideias. Os autores mencionam dessa forma. A primeira delas é a chamada fragmentariedade. Fragmentariedade. A fragmentariedade significa que o direito penal deve incidir nos fatos graves que afetem bens jurídicos relevantes. Fatos graves que afetem bens jurídicos relevantes. Lesões graves a bens jurídicos importantes. E a segunda vertente do princípio da intervenção mínima é a subsidiariedade. Subsidiariedade. Isto é, direito penal só deve incidir quando outros ramos do direito não forem capazes de dar resposta àquela situação. Fragmentariedade. Fatos graves contra bens jurídicos relevantes. Subsidiariedade, quando outros meios do direito não forem capazes de dar resposta àquelas situações. Então, por intermédio desse princípio da intervenção mínima, você cria limites à intervenção penal, dentro daquela linha que nós mencionamos anteriormente. Poxa, é errado o noivo abandonar a noiva na porta da igreja ou vice-versa? Sim, é errado. Mas não precisa de direito penal para, em alguma medida, reparar essa situação, né? Outros ramos do direito são capazes de fazê-lo. Quando se fala do princípio da intervenção mínima, pessoal, ele tem aplicação sob duas perspectivas. Primeiro, ele incide para o legislador. Vale dizer, na formulação dos crimes, na formulação daquilo que nós chamamos de tipos penais, tipos penais é a descrição de um crime, é a descrição de um fato definido como crime. Na formulação dos tipos penais, na formulação dos crimes, o Poder Legislativo deve estar atento à intervenção mínima. Portanto, à fragmentariedade e à subsidiariedade. Além de o princípio da intervenção mínima dirigir-se ao legislador, ele também incide para o aplicador do direito penal, para o juiz e para os tribunais. Quer dizer, fatos que formalmente são descritos, são tidos e havidos como crime, em determinados casos, em determinadas situações, por conta do princípio da intervenção mínima, não serão punidos criminalmente. Quer dizer, o princípio da intervenção mínima incide para o Poder Legislativo, limitando a sua atuação. O Poder Legislativo não pode tornar crime toda e qualquer conduta. Segundo, incide para o aplicador. Quer dizer, mesmo que você tenha abstratamente algo definido como crime, se na situação concreta
a aplicação do direito penal redundar em eventual violação ao princípio da intervenção mínima, o juiz pode dar uma solução diferente. Eu vou dar exemplos aqui, tá? O primeiro deles, porque a incidência do princípio da intervenção mínima para o julgador, para o juiz ou para os tribunais, ela pode se dar sob alguns nomes que vocês vão trabalhar melhor noutros setores do estudo de vocês, mas que aqui eu já quero apresentar. O primeiro nome que se pode dar à incidência do princípio da intervenção mínima para o julgador é a chamada adequação social. Adequação social. Quer dizer, alguns fatos que abstratamente são previstos como crime, mas que não vão gerar a incidência do direito penal, porque pertencem a esse âmbito da chamada adequação social, ou, em outras palavras, eles, embora abstratamente possam sinalizar uma conduta criminosa, eles estão ajustados aos padrões daquela sociedade. Primeiro exemplo é a questão das lutas. A questão das lutas é muito evidente. Se vocês forem ler o artigo 129 do Código Penal, crime de lesão corporal, vocês vão ver que no artigo 129 do Código Penal está dito ofender a integridade física ou a saúde de outrem, pena de tanto a tanto. Aí o aluno do Orlando lê isso, vai para televisão e assiste uma luta de boxe, ou assiste uma luta de UFC, em que exatamente o que você tem é A contra B, cada um ofendendo, e muito, a integridade corporal de outrem. Aí ele fala, poxa, mas esse fato do mundo, percebam isso porque isso é muito importante, tá, gente? Quando nós falamos de direito penal, e isso também é influência do pensamento do Kant, que eu mencionei num dado momento da aula, quando a gente fala de direito penal, nós trabalhamos com duas dimensões. O que eu vou chamar aqui de dimensão normativa e o que eu vou chamar aqui de dimensão fenomênica ou naturalista. Vale por dizer, você tem um plano abstrato, que é o plano das normas, e você tem um plano concreto, que é o plano dos fatos. Para que o direito penal incida, em geral, é necessário que haja um ajuste, um enquadramento daquilo que aconteceu no mundo real, no mundo fenomênico, àquilo que está abstratamente previsto pela norma. Esse encaixe, quando esse encaixe se dá, nós damos o nome de tipicidade. Tipicidade é o enquadramento do fato da vida a um modelo abstrato previsto na lei. Só que aí o aluno olha, vê A dando um monte de soco em B, B caindo, o objetivo era machucar mesmo B para derrubar ele e ganhar por nocaute. E aí ele lê o artigo 129 do Código Penal e fala, poxa, mas aqui se enquadra. E por que esse A não está sendo punido? Adequação social. Adequação social. Ambos lutadores consentem em participar de uma atividade esportiva regulada, e que, portanto, tem regras, e eles estão se comportando dentro das regras. Se eu quisesse dar um passo além com vocês, mas se não entenderem isso, não se importem tanto, porque realmente é complicado, mas nesse caso da luta de boxe ou do UFC, os socos que A dá em B ou vice-versa não defraudam, não violam
não contrariam as expectativas que A tinha em relação ao comportamento de B e vice-versa. Colocando isso em palavras mais simples, A e B sabem que quando vão para o ringue ou quando vão para o octógono, arriscam levar pancadas. Arriscam levar pancadas. E, portanto, ninguém decepciona o outro se a luta for feita dentro das regras. Logo, não há crime. Embora haja um enquadramento formal aí, não há crime de lesão corporal. Seria diferente, quem for mais antigo vai se lembrar, embora aparentemente vocês sejam bastante mais novos do que eu, mas seria diferente a hipótese de uma luta que houve entre o Mike Tyson e o Evander Holyfield, em que o Mike Tyson, no meio da luta, dá uma mordida na orelha do Holyfield e, na verdade, come metade da orelha. Come não, porque ele cospe fora, mas de toda maneira ele arranca metade da orelha do Holyfield. Nesse caso, ele, no Brasil, responderia por lesão corporal. Por quê? Porque quando você entra numa luta de boxe, você consente em levar socos, não em levar a mordida. Portanto, esse descumprimento, essa defraudação das expectativas do outro, aí sim podem levar à punição. Fora disso, nós temos algo que se situa dentro desse padrão social, dessa adequação social. Se vocês lerem, por exemplo, o artigo 229 do Código Penal, ele prevê, hoje mudou o nome, tá? Mas ele prevê como crime a manutenção de locais destinados à prostituição. Destinados à prostituição. E há ruas em Porto Alegre, em algumas cidades do interior, em que você passa pela rua e sabe que aqueles vários locais que estão ali são as chamadas, aspas, casas de prostituição, que funcionam inclusive com alvarás concedidos pelo poder público. Portanto, há uma aceitação, há uma adequação social dessa conduta, que só vai ser criminosa em situações para além disso. Por exemplo, se houver menores trabalhando na casa, se houver efetivamente uma espécie de exploração das mulheres que lá estão trabalhando, ou dos homens, embora, no geral, essas casas se destinem à prostituição feminina, mas pode ser que haja situações diferentes. Então, vejam, nesses casos não haveria a incriminação. E a própria prostituição não é crime, embora para alguns ela possa soar imoral. Aí a gente voltaria àquilo que falamos. E em outros países ela, inclusive, é uma profissão regulada, né? Que as pessoas contribuem para a Previdência, quer dizer, é uma atividade sempre, obviamente, problemática, porque não é algo que fique fora, digamos assim, de uma certa condição socioeconômica que acaba mobilizando a isso, mas, de toda sorte, de toda maneira, não é crime, né? Não é crime, embora para alguns possa soar com essa perspectiva de imoralidade. Um outro modo de incidência para o aplicador do princípio da intervenção mínima é a chamada insignificância. É o chamado princípio da insignificância. O que é o princípio da insignificância? Ora, o princípio da insignificância ocorre quando, apesar de formalmente o fato se ajustar à previsão penal, ao tipo penal, à descrição do crime, materialmente, a lesão é insignificante. Materialmente, a lesão é insignificante. Nesses casos, portanto, se afasta a incriminação. Por exemplo, se você lê o artigo 155 do Código Penal, você vai ver que está escrito lá: subtrair
para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Aí eu passo perto ali da sua carteira na sala de aula, da cadeira e da mesa onde vocês estão, e eu vejo que o aluno ou a aluna deixou uma moeda de 1 centavo em cima da mesa. E eu olho para a moeda e falo, vou surrupiar. E aí eu subtraio para mim coisa alheia móvel. Se você lê o artigo 155 do Código Penal e vir essa conduta que eu pratiquei, você dirá, fechou, tipicidade. A questão é, será que diante do princípio da intervenção mínima é adequado fazer incidir o direito penal para uma conduta de tamanha inexpressividade? E, muito provavelmente, a resposta é não, não é adequado. O direito penal não deve tratar de bagatelas, Claro, é sempre preciso termos cuidado, tá, pessoal? Aqui vocês vão estudar o princípio da insignificância depois, eu estou dando noções introdutórias, porque pegar só 2 ou 3 tópicos problemáticos do princípio da insignificância. Vamos supor, porque a moeda de 1 centavo, ela parece muito fácil de vislumbrarmos, né? Todos nós aqui conseguimos afirmar aí que é o princípio da insignificância mesmo. Agora, em alguns casos, há decisões judiciais que assinalam o princípio da insignificância, por exemplo, se o furto foi de um botijão de gás, tá? Foi de um botijão de gás. O problema é que se há uma pessoa, se a pessoa é pobre, você subtrair dela o botijão de gás, considerado o preço do botijão de gás, significa que ela só vai conseguir comprar gás no mês seguinte. E aí, se você diz que o direito penal não deve incidir aí porque a lesão é insignificante, você acaba conferindo proteção penal só para aquelas pessoas que têm um patrimônio mais vultoso, tá? Quer dizer, o direito penal acaba virando uma espécie de mecanismo de proteção elitista, porque as pessoas pobres provavelmente terão um patrimônio de menor expressão. Só que para elas a lesão, apesar do valor em si do objeto ser pouco, para ela pode pesar bastante. Então é preciso tomar essa cautela. Tá? E um outro aspecto, então eu, por exemplo, como juiz, não reconheceria o princípio da insignificância num exemplo como esse do botijão de gás. E uma outra questão diz respeito àquele valor do objeto, embora no meu exemplo aqui do furto se trate de um crime patrimonial, mas o valor das coisas que nós temos não é exclusivamente dado por aquilo que eles têm no mercado. Vamos imaginar essa moeda de 1 centavo. Vamos voltar para essa moeda de 1 centavo e aí pensem com os seus botões. Vamos supor que essa moeda de 1 centavo, na verdade, é uma correntinha que o aluno ou a aluna tem, com um furinho, e é a moeda de 1 centavo, e que estava na cadeira, na carteira dele, e que o professor passou e surrupiou. Olhou e falou, colarzinho bonito, moedinha de centavo, feita com barbante, vou pegar para mim. E aí depois se descobre que, na verdade, essa correntinha foi o último presente que o pai ou a mãe falecidos deu para o aluno. Tipo, ele não tinha mais nada, o que tinha era essa moedinha de 1 centavo e disse, olha, como recordação minha, fique com isso, e morreu. E aí o aluno ou a aluna pegou e fez aquela corrente. Será que esse valor sentimental conta ou não para afirmarmos o princípio da insignificância? É algo realmente a ser pensado. Tá? E aí tem outras questões que envolvem o princípio da insignificância, por exemplo, se o sujeito é um criminoso habitual, se ele é reincidente, ou se o princípio da insignificância independe dos critérios subjetivos de quem praticou o fato, enfim, é uma discussão. Só estou dando exemplos de situações que podem, na aplicação do direito, porque a intervenção mínima surge na formulação do direito,
ou seja, incide para o legislador, mas também incide na aplicação do direito do ponto de vista dos juízes e dos tribunais. E eu estou dando exemplos, então, com a adequação social e com a insignificância de formas de expressão do princípio da intervenção mínima na aplicação do direito. Tá? Basicamente, a ideia é essa. Alguma pergunta, pessoal? Posso seguir adiante? O último princípio que eu vou tratar hoje com vocês é o princípio da igualdade. Tá? O princípio da igualdade, que tem a ver também com o direito penal. Aqui há uma frase clássica atribuída ao Rui Barbosa, em que ele fala que a igualdade se realiza quando nós tratamos desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Tratamos desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Quando não há desigualdade, devemos tratar, evidentemente, de maneira equivalente. A questão que se coloca... Existe um livro fabuloso, desse tamanho, um livro pequeno mesmo, do Celso Antônio Bandeira de Mello, tem nada a ver com direito penal, mas é o conteúdo jurídico do princípio da igualdade. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. Vale muito a pena lerem aí no desenvolvimento dos seus estudos. E o que ele vai dizer nesse livro é que é necessário verificar se o fator de discrimen, ou seja, se o fator de discriminação estabelecido pela lei se justifica ou não diante do objetivo que se quer alcançar. Essa é a questão importante aí para verificar-se o princípio da igualdade. Há um fator de desigualação na lei e nós precisamos perguntar, esse fator está justificado? Se sim, não há violação ao princípio da igualdade. Se não, há violação. Vou pegar um exemplo bobo que não tem nada a ver com direito penal. Tá? Sai um concurso público para juiz de direito e nesse concurso está dito assim, pessoas com tatuagem não podem participar do concurso. Isso viola ou não o princípio da igualdade? A resposta é sim, viola. Por quê? Porque não há nada que justifique o impedimento de você, tendo tatuagem, prestar concurso para juiz. Pessoas com algum tipo de deficiência física não podem prestar concurso para juiz. Se justifica ou não? Não se justifica. Você não precisa... A profissão que não exige atividade física. Portanto, não se justifica. Agora, vamos supor que o concurso fosse para a guarda de proteção do presidente da República ou do governador do Estado. Talvez, nesse caso, a pessoa que tenha um problema de deficiência física não pudesse realizar a função de guarda-costa do presidente ou do governador do Estado. Então, talvez, num caso desse, o princípio se justifique. Né? Aparentemente, pode ser que sim. Agora, nós temos, portanto, no âmbito do nosso direito penal, proteções ou formas de incidência do direito penal que se dão de maneira diferente, considerada determinadas situações. A questão é, se justificam? Vamos ver. Exemplo 1. A proteção das mulheres por conta da Lei Maria da Penha. O feminicídio, por exemplo, matar a mulher por conta da sua condição feminina, tem uma pena mais alta do que o homicídio. O homicídio comum, que é ou alguém me matar, ou mesmo alguém matar uma mulher por qualquer motivo que não seja respeitante à sua condição feminina num contexto de violência doméstica. Justifica-se esse mecanismo de proteção em benefício das mulheres, seja pela Lei Maria da Penha e as medidas protetivas, seja pelo feminicídio? A resposta é sim, sem dúvida que se justifica. Por quê? Porque há uma história
um histórico de opressão doméstica que sempre recaiu em desfavor das mulheres, que as fazem merecedoras de uma proteção penal mais robusta, mais substantiva. E, consequentemente, não há aí qualquer violação ao princípio da igualdade. Outro exemplo, a questão da incriminação do racismo, que vem da Constituição Federal. Racismo, inclusive, sendo um dos pouquíssimos crimes que temos que é imprescritível, imprescritível. Aqui há uma diferença entre o que é racismo e o que é injúria racial. Tá? Injúria racial envolve uma pessoa determinada e o racismo envolve uma coletividade, por exemplo, uma repugnante medida de, sei lá, divisão de elevador, ou divisão, isso está mais, ou então impropérios ou xingamentos genéricos que não atinjam X ou Y, isso está mais perto do racismo, da Lei 7.716. A injúria racial diz respeito a ofender uma pessoa determinada. Mas, independentemente dessa distinção de tipos penais, o fato é que, se a figura muito justificada, a incriminação e a punição mais severa dos crimes cometidos por motivação racial do que dos demais. Ora, e qual a razão disso? A razão disso é um histórico de vilipêndio às pessoas negras, um passado escravocrata que ainda, infelizmente, determina boa parte das nossas relações sociais. Eu terminei de ler, não sei se já lhes disse isso, o segundo volume do livro do Laurentino Gomes, o livro da escravidão. O primeiro já é bastante significativo, e tem muitos pensadores também que tratam desse assunto, a questão do racismo estrutural, que o Silvio de Almeida tem um livro também pequeno, muito importante a esse respeito. Tudo a justificar uma proteção mais bem estabelecida. Não significa que os demais estarão desprotegidos. O próprio Supremo Tribunal Federal tem um julgamento histórico de um caso que veio aqui do Rio Grande do Sul, em que foram incluídos no contexto de vítimas de racismo, para efeito da imprescritibilidade do crime, os judeus, que também sofreram barbáries, né? O Holocausto nazista, etc., embora não seja exatamente no nosso contexto, mas o Supremo entendeu que o racismo contra judeus também é imprescritível, tanto quanto o racismo contra os negros. Agora, a questão é, isso viola o princípio da igualdade? A resposta é não. É o inverso. Isso atende ao princípio da igualdade. Mesma situação com relação aos idosos, que tem um setor específico que é o Estatuto do Idoso, com determinadas infrações que só se apresentam quando eles são vítimas, ou mesmo a questão dos homossexuais, a população LGBT. Que mais? O que eu estou querendo dizer é que é tendência do direito penal e bem essa proteção mais, digamos, mais incrementada dos setores vulneráveis da sociedade. Isso, repito, é uma tendência do direito penal atualmente e que não viola, ao contrário, antes realiza, concretiza o princípio da igualdade. Pessoal, vocês têm perguntas? Eu vou parar por aqui, advertindo, lembrando, vocês terão 2 aulas teóricas sobre o princípio da legalidade para assistir a semana que vem, e aí no nosso outro encontro síncrono, eu vou prosseguir com os princípios penais e sanar dúvidas que tenham, etc. Alguém tem alguma indagação, alguma observação, crítica? Fiquem à vontade, hein, pessoal? Podem falar. Ou está tudo tranquilo, tudo certo? Professor, no Brasil, como é visto o embate entre liberdade de expressão e manifestações nazistas? Elas são consideradas crime, tá? Na verdade, as manifestações
de apologia ao nazismo. Na Alemanha, mais do que tudo. Na Alemanha, na verdade, se você... e no Brasil também, o emblema da suástica, por exemplo, por si só é crime e me parece adequado. Não há liberdade de expressão aí. O próprio conceito... Não é que existe uma coisa chamada liberdade de expressão e um decote sobre esses temas sobre que o indivíduo não possa falar. A liberdade de expressão sequer alcança esse tipo de manifestação. É o que a doutrina vai chamar de limites imanentes, ou seja, limites inerentes à própria liberdade de expressão. Porque não fosse assim, se eu xingasse alguém na rua de qualquer coisa, eu sempre me escudaria na liberdade de expressão, tá? Então, manifestações nazistas, manifestações de superioridade racial, manifestações de depreciação étnica, etc., não estão albergadas pela liberdade de expressão. Aí a incidência do direito penal é justificada por conta desse histórico todo e também aí para que realmente não haja disseminação dessas ideias. O caso do Supremo, que é o caso do Siegfried Ellwanger, é um caso que vocês conseguem procurar no Google aí, eu acho que é Siegfried, ele trouxe... a votação é muito longa, os votos são muito extensos, está muito extenso. Mas, principalmente, o ministro Carlos Aires Brito trata dessa questão, porque o Siegfried Ellwanger publicava livros antissemitas. Ele trata dessa questão da liberdade de expressão, manifestações nazistas. Eu até discordo um pouco do caminho que o ministro adotou, mas vale a pena para pensar. Mas, repito, é muita coisa. Procurem aí algo mais resumido, porque os votos ficaram absolutamente extensos. Alguma questão mais, pessoal? Alguma pergunta? Bom, então eu os vejo daqui 15 dias. Procurem assistir às aulas no YouTube e leiam os livros, né? Procurem os livros de doutrina aí. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Um abraço.